Então, vamos lá. O conteúdo que vocês viram nessa semana é sobre derivada, mas diferente do que a gente já tinha trabalhado na semana passada, dessa vez é mais as propriedades. Bom, aqui ela faz uma observação, né, do que a gente já viu sobre derivada e o que é, né? Ou seja, dada uma função, ela tem uma reta tangente em um ponto específico. E aí é justamente isso que a gente vai estar trabalhando hoje. Só que a gente não vai estar trabalhando pela definição, porque ela é demorada de fazer. Então, justamente a gente vai pegar esses mecanismos, essas propriedades, esses teoremas, que justamente facilitam nossa resolução. E aí, lembrando, né, a definição, né, f'... Aqui é só uma notação, ó. F' de x é igual ao limite de ΔX da f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Essa notação ela é muito utilizada, geralmente a gente vai utilizar ela, f', e essa f' significa justamente a derivada. Ela vai mostrar aqui mais para frente, aqui as outras notações. A f', mas aqui geralmente utiliza minúscula, dx de f e df dx. Também todas elas aqui minúscula, mas sempre vão ser uma dessas três. Teve alguém que me perguntou uma vez que estava num livro falando sobre derivada que estava assim, d dx. Também é utilizado com alguns autores, eles também utilizam só isso, d dx, e aí aqui eles colocam a função x ao quadrado, menos x, enfim. Então, tem essas três aqui e alguns livros utilizam nesse formato. Eles colocam d sobre dx e aí a função. E aqui é sempre significando a derivada. A derivada em relação a x, a derivada em relação a x, todos eles relacionados a x. Bom, aí ela relembra, né, como é que faz essa por definição. Aqui, acho que todo mundo lembra como é que faz, né? Pega, substitui f de x mais ΔX, aí resulta nesse pedaço aqui. E aí é menos f de x, né? Se é f de x essa aqui, menos ela, então é isso aqui. Aí quando a gente desenvolver esse quadrado perfeito, aí x ao quadrado mais duas vezes x vezes ΔX, mais o quadrado de ΔX vai resultar nesse pedaço aqui. E aí o mais 12 é o mais 12 que ele coloca aqui. Aí novamente vai só cortar, né? E aí aqui ele coloca só os que sobrou e aí ele bota o ΔX em evidência e corta. E aí no final ele resulta em 6x. Mas olha o trabalho que é fazer tudo isso aqui. E aí sim que vem os teoremas. Aqui ela fez a representação gráfica, né? No caso a reta tangente num ponto específico. E, ó, novamente, outra questão que foi trabalhada, mas é muito, muito trabalhosa pra gente estar fazendo isso aqui. Então, ó, vamos começar a trabalhar as derivadas pelos teoremas. Aqui ela traz três observações, que a derivada tem várias aplicações, como a gente já viu em física, química, biologia. E determinar a derivada de uma função pela definição é trabalhosa, que foi justamente isso que eu estava comentando. E as demonstrações desse teorema, eles vêm daquela definição mesmo. Então, todas elas são provadas. Então, vocês não precisam ter esse trabalho de estar provando elas. Vocês simplesmente vão utilizar elas. Vai ser um fato, ela sempre vai ser verdade. E vocês vão estar utilizando isso, certo? E aí a gente vem para esse primeiro teorema. Se C for uma constante e se f de x igual a C para todo x1, ou seja, para qualquer x, ela vai ser uma constante. Então, a f' de x é igual a zero, certo? Então, por exemplo, a função f de x igual a 2, que foi um exemplo que foi dado na aula de vocês. F de x igual a 2. Quando a gente for calcular a f' de x, como isso aqui é uma constante, ou seja, é um número, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Se a gente aplicar ela utilizando a definição,
a gente vai verificar que vai dar realmente igual a zero. Quer ver? Aplicando a definição, limite de ΔX tendendo a zero. Peraí, da f de x mais ΔX menos a f de x sobre ΔX. Nossa f de x é igual a 2, então nossa f de x mais ΔX, no lugar do x, aqui ele não fazia nada, ele era simplesmente igual a 2. Então a gente vai colocar o 2. Ou seja, não tinha ninguém aqui, o x, e só tinha no final ele juntava o 2. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. O x mais ΔX vai ser igual a 2. Quando a gente aplicar esse limite, vai ficar limite de ΔX tendendo a zero da f de x mais ΔX é 2, menos a f de x, que é 2 também. Quando a gente fizer 2 menos 2 dá 0, dividido por ΔX, então vai dar 0. Então, limite de ΔX de 0 é o próprio zero. Então, de fato, isso aqui é verdade. Só que a partir de agora eu já não vou estar mais explicando a definição. Todas elas a gente pode obter, se a gente fizer pela definição, a gente vai ter esses mesmos resultados. Então, eu só vou começar a exemplificar elas, e aí a gente vai começar a trabalhar. Por exemplo, uma função f de x com x elevado a n. Agora eu vou pedir para vocês, coloquem um valor para n. Digam um número para n. 3. Pronto. X elevado a 3. F de x igual a 3. Então, a f' de x, aí a gente aplica aqui, ó. O nosso n é 3, já que é x elevado a 3, então o nosso n é 3. Então, quando a gente fizer a derivada, a gente vai ver, ó, o n vai para frente, então a gente vai fazer o mesmo jeito. A gente vai colocar esse 3 na frente, vai colocar o x, e aí n menos 1, então vai ficar 3 menos 1, certo? E aí 3 menos 1 dá 2, certo? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse expoente, jogar ele para frente e subtrair um dele. Pegou o expoente, coloca ele na frente do x, subtrai um dele. Se a gente aplicar o limite, fazer a definição dessa função aqui, a gente vai obter exatamente isso aqui. Certo? Então, tá vendo que em uma linha a gente consegue resolver. Ou uma questão que a gente demoraria muito se a gente for fazer pela definição. Todo mundo ok? Ok. Pronto, então vamos lá. Se f for uma função, c uma constante e g a função definida por c multiplicado por a função. Se f' existir, então g', ou seja, a derivada de g é c vezes uma constante. Então vamos, por exemplo, aqui vamos, como a gente diz, dar nome aos bois. G de x, eu vou chamar o c, eu vou colocar um numeral, um número qualquer, por exemplo, 3. E a f de x? Digam alguma função aí. Qualquer função. Dois x ou 2, sei lá. Pode ser. Vamos trabalhar ela, pode ser. E aí a nossa f de x, vou trabalhar aqui que ela sendo 2. E aí quando a constante vai ser o numeral da frente, vai ser 3. E quando a gente derivar o 2, vai dar quem? 0. 0. Então, daria 0. Vamos agora pegar outra que Pedro disse. Se ela for 2x, então, ó, novamente, a gente vai colocar a constante na frente, vezes, era x, né, que ele tinha dito? Vamos pegar x ao quadrado, só para dificultar um pouquinho. X ao quadrado. Então, ó, a
a gente pega essa regrinha aqui, ó. A constante, ela permanece a mesma. E aí a gente deriva a f de x. Então, nossa f de x é essa aqui. Vou só circular ela de outra cor aqui. E o resultado dela vai ser quanto? Novamente, a gente vai tombar ela. Vai pegar esse 2 e ele vai cair para frente. Vai o 2, o x a gente repete e a gente diminui um do 2. Então, 2 menos 1. Aí agora sim a gente pode efetuar a multiplicação. 3 vezes 2, 6. E x, 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então a gente pode deixar só o x. Tudo bem? Então, ó, qual a diferença dessa função aqui, desse estilo aqui para essa constante aqui, para essa aqui, que dá 0? Porque essa aqui tem uma função depois dela. Essa aqui é só um número. Tá vendo? Aqui não tem nenhuma outra função. Aqui é só um numeral. Ó, aqui é a f de x era igual a 2. Aqui nossa função era 3 vezes o x ao quadrado. Tudo bem? Então, tentar não confundir essa parte. Sempre que a constante estiver multiplicando por uma função, a gente vai permanecer com a constante. Se a constante estiver sozinha, aí a derivada dá 0. Certo? Vamos lá. Se f e g forem funções e se h for uma função definida por h de x, ou seja, a soma de duas funções. Então, vamos pegar um exemplo. Pegar h de x sendo pegar x à quarta mais x ao cubo. Quando a gente for calcular a galinha é complicado de falar, né? Pelo menos fazia muito resinha lá quando a gente estava falando disso. Como é que seria a derivada de h? A gente vai pegar o f de x e vai derivar. 4x ao cubo mais 3x ao quadrado? 4x ao cubo mais 3x ao quadrado. Certo? Então, ó, a gente pegou a soma de duas funções e a gente deriva a primeira e deriva a segunda. Sem problemas. Quando for a soma ou subtração, vai ser sempre assim. Você deriva a primeira e a deriva a segunda. Sem problema. E se ela for uma função que também trabalha com numeral na frente? Por exemplo, pegar outro exemplo. H de x igual a 3x à quinta mais 2x ao quadrado. Vai multiplicar o 3 vezes 5x. Isso, 3 vezes o 5. E aí o expoente de x vai ficar quanto? 5 menos 1? Isso, vai dar 4. E aí, novamente, a gente vai fazer essa regra do tombo. 2 vezes o expoente vai cair, vai para frente. E aí, 2 menos 1 novamente dá 1. Então, eu vou só colocar o x. Aí, aqui é só efetuar a multiplicação. 3 vezes 5, 15. X elevado a 4. Mais 2 vezes 2, 4. 4x. Beleza? Ah, Douglas, mas se tiver mais... ela deu o exemplo se tiver outras funções somando também. Mesma regra. Deriva a primeira, soma ou subtrai, deriva a segunda, soma ou subtrai, derivando a terceira. Enquanto forem, independente da quantidade, sempre vai ser assim. A derivada da soma igual a soma das derivadas. Certo? Então, se a gente quer saber a derivada dessa função, é só a gente derivar uma função, depois deriva a segunda. Certo? E aí agora... Ô Douglas, se tivesse aí um exemplo, como tu colocou 3x elevado à quinta mais 2x elevado ao quadrado, e tivesse mais outro aí do lado, tipo menos 5x elevado à terceira, Pronto. como faria? A gente faria do mesmo jeito.
Ó, aqui subtrairia o 5, aí o 3 vai cair, né, vezes 3, o x, aí diminui 1 do expoente, fica elevado a 2. Certo? Deixa eu só botar mais... Aí, nesse caso, terminaria a conta. E isso aí é só efetuar a soma ou a multiplicação. Aliás, a soma ou a subtração que tiver. E a multiplicação, né? Que nem no caso 3 vezes 5. E aí acabaria a conta também. Independente da quantidade, sempre vai ser desse método. Vai fazer a soma. Vai derivar cada uma dela individualmente. Só coloquei aqui, reescrevi aqui novamente só para melhorar o espaço. Tudo bem? Certo, obrigada. De quantas formas? Sempre é derivar cada uma parcialmente. E aí, quando a gente vem agora para multiplicação de funções, aí já fica um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim. Não dificulta muito, só que o processo é um pouco mais trabalhoso do que o normal, do que as outras que eram de imediato praticamente. Então, ó, se a gente tem nossa h, ela é duas funções multiplicadas, então quando a gente derivar h, vai ser a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Vocês percebem que aqui, ó, como elas duas estão somando, a ordem delas não influenciam. Se vocês derivar a primeira e multiplicar pela segunda, e depois derivar a segunda e multiplicar pela primeira, vai dar o mesmo resultado, já que as duas estão somando. Então não importa qual que vocês vão fazer primeiro, no caso da multiplicação, certo? Depois que a gente for ver a da divisão, aí sim tem que verificar quem que é a primeira função e quem que é a segunda, senão dá problema. Tudo bem? Novamente, vamos pegar um exemplo. h de x, vou pegar a função f de x como 3x à quinta. Aqui eu vou chamar de uma função, f de x, e multiplicado pela função de x, que eu vou chamar de x ao quadrado. Ô Douglas, Oi. depois tu poderia fazer com as funções que ela deu como exemplo pra gente ver se fez certo? Que ela deu como exemplo, as aqui? Sim, quando ela deu cada um teorema, ela deu uma função como exemplo pra gente poder ir respondendo. Ah, eu não cheguei a ver isso não. Mas são desses exemplos aqui? Não, ela deu o teorema, ela pediu pra gente citar uma função, aí a gente ia citando, e aí ela respondeu até um certo ponto, mas deixou pra gente fazer o restante. Ah, pronto. Então pode falar quais são, quais foram as funções. X mais 3 vezes x ao quadrado menos x. X mais 3 e X ao quadrado menos x. x ao quadrado menos x. Boa. Então, ó, essa aqui vai ser nossa f de x, que está multiplicando uma segunda função, que é nossa g de x. Tudo bem? Eu vou aqui primeiramente, eu sempre gosto de fazer o rascunho para ficar melhor. Então, ó, vamos criar um rascunho aqui no canto. Quem que vai ser a nossa f' de x? Nossa derivada dessa função. A derivada dessa função, como as duas estão somando, vai ser a derivada do de x mais a derivada do 3. Qual que é a derivada de x? 1. E qual que é a derivada do 3? Vai ser 0. Isso é 0, porque 3 é uma constante. Então, aqui a gente só somar 3 mais 1 mais 0, 1. Então, agora a gente vai calcular a g' de x. A gente vai derivar isso aqui. Como as duas estão subtraindo esses dois termos, novamente a gente vai derivar a primeira, depois subtrai a derivada da segunda. Qual que vai ser a derivada de x ao quadrado? 2x.
Exatamente. 2x. E qual que vai ser a derivada de x? Exatamente. Então vai ficar, a derivada de g' de x vai ser 2x menos 1. Todo mundo pegou isso aqui? Sim. Se não entender, gente, alguma parte pode pedir para repetir. A gente vai construindo isso aqui, pouco a pouco. Então, quando a gente for fazer a derivada de h' de x, perdão, a derivada de h de x, aqui a gente vai seguindo esse mesmo raciocínio. Primeiro, ó, a f de x, a gente copia. Então, nossa f de x era x mais 3, a gente copia. Vezes a g' de x. Quem que era a g' de x? G' de x está aqui. Então, vamos colocar 2x menos 1. E aí, somava. Aí, ele copiava novamente a g de x. Então, vamos novamente copiar a g de x, x ao quadrado, menos x, vezes a f' de x. F' de x foi o que a gente calculou aqui, que dava igual a 1. Certo? Então, ó, a gente substituiu a f de x pela f de x que tinha dado no início da conta. A g' de x foi a derivada que a gente pegou no rascunho. E aí a g de x é a função aqui em cima. E a f' de x foi novamente que a gente calculou no rascunho. Se vocês conseguirem fazer já direto, olhar e identificar quem que é quem, tudo bem, não tem problema. Mas no início, quem tiver com dificuldade, eu sugiro fazer o rascunho, a f' de x e a g' de x, para justamente não se perder. Aí aqui a gente pode efetuar a multiplicação. O x vezes o 2x, 2x ao quadrado. O x vezes menos 1, menos x. O 3 vezes o 2x, mais 6x. E o 3 vezes menos 1, menos 3. E aqui, novamente, a gente vai fazer essa multiplicação. X ao quadrado vezes 1, o próprio x ao quadrado. E o menos x vezes 1, o próprio menos x. Aí aqui a gente pode juntar, né, os termos semelhantes. Por exemplo, o x ao quadrado com o x ao quadrado daqui. Quando a gente somar eles, 3x ao quadrado. Agora vamos juntar os que tem só o x. Então, ó, menos 1 com mais 6, então dá mais 5. Mais 5 com menos 1, mais 4. Então vai ficar mais 4x. E aí agora a gente só nos resta os que não tem x, que é somente o menos 3. Certo? Então essa aí é a função que, quando a gente deriva essa função inicial aqui, a gente encontra essa aqui. Sem aquele trabalho todo da definição. Certo? Encontraram esse resultado? Ou alguém tinha encontrado um resultado diferente? Todo mundo tinha encontrado esse resultado? Sim, eu acho. Pronto. Então vamos lá. Sempre vai ser assim, ó. Eu sugiro que vocês tentam decorar esse método aqui, porque se vocês decorarem esse aqui, vocês já conseguem memorizar mais fácil o da divisão, que vai ser o próximo. Porque a única coisa que vai mudar o da divisão vai ser somente o sinal de mais, que ele vai ser menos. Mas a ordem vai ser simplesmente a mesma. Tudo bem? E aí a gente vem para da divisão. Se h for uma divisão de duas funções, então a derivada vai ser... Eu sempre, para lembrar, eu faço assim, ó. A de baixo vezes a derivada da de cima, que é esse pedaço. Menos, aí agora é o contrário. A de cima vezes a derivada da de baixo, que vai ser esse segundo pedaço. E aí vezes, dividido pela a de baixo ao quadrado. Sempre vai ser esse processo. Mais formalmente falando, né, no caso é a derivada de g de x vezes a derivada da f de x menos a f de x vezes a derivada da g de x. Mas
ficar sempre lembrando desse jeito assim fica melhor. A de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. E aí no final, g de x ao quadrado. E também um aspecto importante, g de x tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, a função a gente tem que mexer nela antes de estar fazendo o cálculo. Mas geralmente quando a gente aplica a derivada, ela já não é igual a zero. Novamente, ela pediu para vocês sugerirem funções e tentarem resolver? Sim. Pronto. Podem dizer qual foi? F de x é igual a x ao quadrado mais 3x dividido por x mais 7. Perfeito. Excelente. Então, ó, só vou anotar aqui que essa aqui é a nossa f de x sobre a g de x. Então, novamente eu vou fazer o rascunho aqui do lado. A f' de x. Qual que vai ser a f' de x? F' de x é essa aqui de cima. 2x. 2x é desse primeiro Mais 3. e desse segundo aqui mais 3. Porque quando a gente... Aqui com o expoente 1. O expoente 1 vai cair, então vai ficar 3 vezes 1. E como o expoente era 1, vai ficar 1 menos 1, que dá 0. E x elevado a 0 dá 1. Só escrever aqui, ó. 3x, a derivada de 3x. Vai ficar o 1 que estava aqui em cima, né, do expoente. Vai ficar 3 vezes 1 vezes x, 1 menos 1. Vai ficar x elevado a 0. Então vai ficar 3 vezes x elevado a 0. Só que qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai ficar 3 vezes 1, que é o próprio 3. Tudo bem? Então, o resultado da derivada de 3x é o próprio 3. E aí agora a gente vai calcular a derivada da g. Qual que vai ser a derivada da g? C1. A derivada de x é 1 e a derivada do 7 é 0. Então, a derivada de g' de x, perdão, a derivada de g de x, ou seja, a g' de x é igual a 1. Então, agora aqui eu vou reescrever a função, depois que a gente fez o nosso rascunho. Vamos lá. Primeiro a gente vai copiar g de x, que nem tá aqui, ó, g de x. Então, a g de x era x mais 7. Vezes a derivada da f de x. Então, novamente, 2x mais 3. E aí agora, o fator que diferencia, né? Menos a derivada da f de x, ou seja, x ao quadrado mais 3x, vezes a g' de x. G' de x era igual a 1, então fica igual a 1. E, por fim, g de x ao quadrado. Então, a gente vai pegar o x mais 7 e elevar ao quadrado, que é a nossa g' de x. Eu vou estar continuando ela aqui embaixo por causa do espaço. Vamos lá. Novamente aqui a gente vai fazer o chuveirinho. O x vezes o 2x fica 2x ao quadrado. O x vezes o 3 mais 3x. O 7 vezes o 2x mais 14x. E o 7 vezes o 3 mais 21. E aí agora, menos, como aqui é multiplicado por 1, vai ficar isso aqui, só isso aqui mesmo, né? Então vai ficar menos x ao quadrado e menos 3x.
Lembrando que tá todo mundo isso aqui dividido por x mais 7 ao quadrado. Então, novamente, aqui agora aqui a gente só junta, ó. X ao quadrado com quem tem x ao quadrado. Então, 2 menos 1 vai só ficar o x ao quadrado. E agora a gente junta os que tem x. Como aqui tem 3x e aqui tem menos 3x, já corta. Então, pra gente vai só sobrar o mais 14x. E aí, agora somente os que não tem x, mais 21. E todo mundo sobre x mais 7 ao quadrado. Não tem necessidade de desenvolver esse x mais 7 ao quadrado. Pode deixar ele assim mesmo que não tem problema. Certo? Então, o resultado final, quando a gente for calcular a galinha de x, vai ser x ao quadrado mais 14x mais 21 sobre x mais 7 ao quadrado. Então, ó, essa aqui era a função que a gente tinha inicialmente. Quando a gente calculou a derivada, a gente encontrou esse resultado aqui embaixo. Então, a gente percebe que se a gente fosse fazer pela definição, ia dar um trabalho gigantesco. E aqui, ó, em poucas linhas a gente consegue resolver. Certo que tem alguns aí que tem mais facilidade em matemática e conseguem resolver até em menos linhas. Mas em geral, a gente sempre vai fazer esse rascunhozinho assim. E aí aplicar a definição parte por parte. Tudo bem? Ô Douglas, então nesse caso a gente pode deixar a parte de baixo do jeito que tá. Pode, não tem problema não. Eu tinha achado que ela tinha falado lá no coisa que depois faz produto notável ali, eu achei que tinha que pôr também, tinha que ter desenvolvido a parte de baixo, mas não sei. Né? Eu vou desenvolver só... Assim, geralmente a gente deixa assim mesmo, mas... Ela não chegou a comentar nada sobre isso não, mas como ela colocou e estava na fórmula, eu achei que tivesse que fazer alguma coisa, entendeu? Bom, aí se precisar, a gente... É porque geralmente a gente não coloca justamente para não dar problema e a pessoa querer simplificar. Entendeu? Querer simplificar, por exemplo, esse x ao quadrado com x ao quadrado, o 14 com 14. Então, lembra sempre que quando a gente for simplificar tem que estar em evidência em cima e em evidência embaixo. Antes de simplificar. Aí sim, tanto uma quanto a outra estaria correta, não tem muito problema não. É mais questão de finalzinho. E aqui duas derivadas que são particulares, que é a da ln de x. A derivada de ln de x vai ser 1 sobre x, e a derivada de e elevado a x vai ser o próprio e elevado a x. Tudo bem? Isso aqui não tem muita aplicabilidade, mas a gente só toma um cuidado para a gente fazer ela. Sempre que aparecer ln de x, a gente vai colocar 1 sobre x. E sempre que for e elevado a x, a derivada é o próprio e elevado a x. Tudo bem? Por aí. Ô Douglas, faz alguma daquelas questões lá que ela colocou aí no final. Vou fazer. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Vou dar a função aqui para vocês e eu quero que vocês me digam qual é o resultado dessa função. Oh, perdão. Deixa eu mudar. Não, deixa só 2 vezes ln de x mesmo. Qual que é... Eu quero saber qual que é a derivada dela. Seria 2 sobre x? Exatamente. 2 vezes 2 sobre x. Por que 2 sobre x? Porque, ó, como aqui o 2 é uma constante, vai ficar
o 2 vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Quando a gente efetuar a multiplicação, vai ficar 2 sobre x. É só uma questãozinha assim, só para, se aparecer, vocês saberem o que fazer. Se tiver algum número multiplicando a ln de x, também vai ficar nesse mesmo formato, tudo bem? Então agora vamos complicar um pouquinho mais. Eu quero saber qual o resultado dessa função aqui. Eu quero a derivada dela. Quanto é que dá? Seria o x ao quadrado dividido por x? Não tem nada a ver. Falta um pedaço aí. Ó, como a... Seria 2x dividido falar. por x? Como as duas estão multiplicando, a gente tem que aplicar essa regrinha da multiplicação. Porque aqui, ó, o x é uma função e ln de x outra função. Como as duas estão multiplicando, a gente tem que fazer elas por parte. Entenderam? Então, aqui é uma função e aqui é outra função. No caso, tem que colocar aqui uma f de x e a outra g de x? Isso. Isso. Então, aqui eu vou melhorar. Então, ao invés de eu chamar de f de x, eu vou chamar de h de x, para que a gente poder chamar de f de x e aqui g de x. Sempre que tiver, ó, para a gente identificar as funções, vão ser sempre com x. Como aqui, ó, aqui é x elevado a 2, então aqui é uma função. E aqui tem ln de x, então outra função. Então, mais ou menos assim, falando de grosso modo, a cada x vai ser uma função, certo? Tudo bem? Certo. Tudo bem. Aqui, ó, também dá para considerar uma função, porque é x mais 7, também considera como uma. Também não tem muito, não é muito diferente. Mas, basicamente, quando estiver multiplicando, para a gente identificar, é uma com x e a outra com x também. Então, vamos lá. A galinha de x. Primeiro, a gente vai fazer a derivada da g de x vezes a f de x. Qual que é a derivada da g de x? 1 sobre x? 1 sobre x. E qual que é a f de x? Quadrado. 2x. X ao quadrado. Isso. E aí soma. E agora sim, a derivada da f de x. Qual que é a derivada da f de x? 2x. 2x. E aí, quem que é a g de x? Ln de x. ln de x. Então, a derivada dessa função aqui de cima é essa aqui embaixo. Aqui dá até para melhorar um pouquinho, pegar e... como está dividindo, diminuir os expoentes. Então, fica x, 2 menos 1, né? Que é 1. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar x mais 2x ln de x. Tudo bem? Tudo bem. E aqui, por fim, a e elevado a x... Simplesmente, a mais maravilhosa de todas é o próprio e elevado a x. E aí agora, ela pediu para exemplificar cada um dos teoremas e representar ele no GeoGebra. Então, vamos lá. Vamos fazendo aqui essas funções. Qual que vai ser a derivada dessa f de x aqui? Sete. 7. Como elas duas estão subtraindo, é a derivada de uma mais ou menos, né, a derivada da
segunda. Então, a derivada de 7x é o 7. E a derivada de menos 5 é 0. Então, vai ficar só o 7. Todo mundo pegou? Quem não entendeu, pede que eu explique, eu vou fazendo, eu pego e faço passo a passo. Relaxa, gente. Qual que vai ser a derivada dessa segunda questão? Menos 3. Menos 3. A derivada de 8 é 0. E a derivada de menos 3x é o menos 3. Então, como as duas estão subtraindo, é a derivada da primeira menos ou mais a derivada da segunda. E agora essa g de x, já ela adicionou mais um termo, mas é a mesma regra. Qual que vai ser a derivada dessa função? Menos 2, não? Menos 4. Menos 2. A derivada de 1 é 0. A derivada de menos 2x é menos 2. E a derivada de menos 2x ao quadrado? Menos x. Aí. Menos 2x. Porque o 2 ele vai pra frente. Ah, é verdade. O expoente acertou. Eu só tinha Só subtraído. faltou o 2. E aí, como uma tem o x e a outra não tem, então não tem o que a gente fazer. Ela acaba aqui. Tudo bem? Então, todas elas, assim, a gente vai estar trabalhando parcialmente. Nesse caso aqui, cada uma a gente vai fazendo individual. Agora eu vou pedir dessa 7, porque das outras aqui vai ser basicamente só multiplicar, não vai ter muito problema. E nessa 7 aqui, qual que vai ser o resultado dessa derivada? É 1 sobre 8 vezes 8x 1 sobre 8 vezes 8x elevado a quanto? 8 vai dar 7. Elevado a 7 Menos 4x elevado ao cubo. Perfeito. E aqui a gente pode simplificar o 8 com 8, aí ficaria só x elevado a 7 e o menos 4x elevado a cubo. Tudo bem? Tudo bem. E agora, essa questão 11. Meu Deus, não tem x. O que a gente vai fazer? Mesma regra. Só que agora a gente tem que só tomar cuidado que a gente está derivando em relação a r. Tudo bem? As mesmas regras, só que o nosso, entre aspas, x vai ser o r. Certo? Então, ó. 4 sobre 3π. Quem é que vai ficar? 4 sobre 3π é constante. Então, como a constante está multiplicando uma função, a gente vai fazer 4 sobre 3π vezes... Qual que é a derivada de r ao cubo? 3R. 3r ao quadrado? Ao quadrado. 3r ao quadrado. Então, ó, como tem o 3 aqui e o 3 aqui, a gente pode simplificar. Então, vai ficar 4π r ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem. É um caso interessante essa questão aqui, porque vocês sabem o que é isso aqui? Alguém tem uma ideia do que seja? É a área de alguma coisa, né? O volume de alguma coisa, né? Exatamente, o volume de uma circunferência. E aqui, ó, justamente seria para a gente calcular o círculo. Só que quando a gente aprende, a gente geralmente... essa fórmula aqui mesmo, para a gente calcular a área do círculo. Então, imagina que a gente tem uma bola. A derivada
nesse caso, ela vai resultar numa área que é um círculo. Derivando uma... Por exemplo, derivando uma bola, a gente vai ter um círculo. Por isso que a gente fala que tem bastante aplicação. Embora, às vezes, não é tão prática, vamos dizer assim, mas se a gente tiver essa noção, a gente consegue aprender uma fórmula ou lembrar de uma fórmula e conseguir construir todas as outras. Por exemplo, a de velocidade, que a gente aprende de física. Aquela fórmula do sorvetão. E a outra fórmula, a reduzida. As duas são... Se tu derivar uma, tu encontra a outra. Então, mesma coisa do volume. Se a gente fizer o do volume, a gente encontra a da área do círculo. Mas é mais a título de curiosidade mesmo. Ela não vai cobrar isso, não. Vamos lá. Dessa questão aqui, todas elas vão ser bem semelhantes. Então, eu já vou pular para essa aqui, que daí já começa a envolver fração. Então, vamos fazer essa 17. Como é que a gente vai calcular essa 17? Tem dois métodos para a gente calcular ela. E eu vou dar obviamente, o método mais rápido para a gente resolver. Então, ó. Tá vendo que o x está elevado a 2? O que a gente pode fazer com esse expoente aqui? Coloca na frente. Mais ou menos. Eu vou ajeitar um pouquinho essa função. Lembra que a gente estava estudando de fusão inversa, que dava para tirar esse aqui do denominador e colocar no numerador? Sim. Então a gente pode fazer isso também. Então vai ficar 3x elevado a menos 2. Mais... vou fazer a mesma coisa com esse x elevado a 4. Então quando eu subir o expoente, vai ficar x elevado a menos 4. A menos 4. E aí agora sim a gente calcula a derivada. Vai ficar mais fácil. Tá bom? Qual que vai ser a derivada de 3x ao quadrado? Oh, perdão. 3x elevado a menos 2. Menos 2 vezes 3x. Menos 2 vezes 3x elevado a quanto? É menos 1. Quase. Menos 3, eu acho. Menos 3. Porque a gente tem que subtrair 1. É verdade. E quando a gente faz a do x elevado a 4, como é que vai ficar? Menos 4 vezes 5. Menos 4 vezes 5. X elevado a menos... Menos 5. Isso. E aí aqui, caso vocês queiram de novo voltar para o denominador, eu só vou colocar aqui do lado 17. Caso vocês queiram colocar no denominador de novo, né, o x elevado ao cubo, então menos 2 vezes 3, menos 6. O x elevado ao cubo eu vou colocar, como está com expoente negativo, eu vou voltar ele para baixo. E aí menos 4 vezes 5, 20. E o x ao cubo, ou x à quinta, eu vou colocar novamente para baixo. E trocar o sinal do expoente. Então, tem esse método aqui, a gente poderia calcular derivando a de cima, vezes a de baixo ao quadrado, daria o mesmo resultado. Só que aí a gente tem que começar a ter essa malícia para identificar quando é mais fácil só jogar para cima o expoente ou quando é mais fácil eu calcular daquele método. Tudo bem? Basicamente, para a gente saber quando vai calcular desse jeito aqui, que é mais fácil, ou quando a gente vai ter que fazer a da divisão, basicamente vai ser por causa disso, ó. Porque aqui, ó, tá vendo que não é só o x, ou só o t que está elevado a 2? Tem o t elevado a 2, mas ele está somando mais alguém. Então, para a gente colocar ele para cima, já fica pior. Mas já que aqui o x está sozinho o x ao quadrado, então a gente pode colocar ele para cima que não tem problema. Certo? Então vamos lá. Para resolver essa questão aqui, como é que a gente vai fazer?
Novamente, como tá só o x e tá multiplicando por um número, a gente vai colocar ele para cima. Deixa eu voltar. Ficar 5 vezes 5 sobre 6 vezes x elevado a menos 5. O único que a gente está subindo é o x elevado a menos 5. E aí, como é que vai ficar essa derivada? Menos 25x elevado a menos 6 sobre 6. Menos 25x elevado a menos 6 sobre 6. O menos 5 ele cai para frente, então vai ficar menos 5 vezes 5, menos 25. O expoente a gente vai subtrair o 1, então x elevado a menos 6 sobre 6. Se a gente quiser, a gente pode colocar novamente o expoente para baixo. Então vai ficar menos 25 sobre 6x elevado a 6. Certo? Ô, Douglas, mas se quiser deixar o expoente em cima, fica errado? Não. Não fica errado, não. Só que a gente geralmente deixa embaixo porque fica mais fácil para a gente calcular. Porque vamos supor, imagina assim, como se fosse eu utilizar ela de algo prático. Vamos supor que tu quer calcular qual a contaminação da bactéria quando x é igual a 1. Para tu calcular que x é igual a 1, tu teria que novamente descer o expoente, entendeu? Porque senão ficaria 1 elevado a menos 6. E aí, novamente, tu tinha que descer esse 1, entendeu? Entendi. Mas é mais questão de, assim, prática, vamos dizer assim. Pode ser que ela cobre, pode ser que ela não cobre. Então, por meio de dúvida, deixa no denominador, fica mais bonitinho. Ok. Deve ser 29. Estão 29? Eu vou só tirar um print dela e vou colocar em outra página, porque para não ficar ruim aqui pra gente. Kelly? Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer para derivar isso aqui? Lembra que d dx é a derivada. Então, ele quer essa derivada em relação a x. Então, primeiramente, eu vou chamar a de cima de f de x e a de baixo g de x. Tudo bem? E lembrando que a formulazinha vai ser a g' de x vezes a f de x menos a f' de x vezes a g de x sobre a g de x ao quadrado. Tudo bem? Aqui, ó. Foi essa formulazinha que colocou aqui. A de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Na verdade, eu coloquei em ordem incorreta aqui. É a derivada da de cima e depois a derivada da de baixo. Certo? Derivada da de cima e depois a derivada da de baixo. Vamos lá. Então, novamente eu vou fazer aqueles rascunhos para facilitar a nossa vida. Quem que vai ser a f' de x? X ao quadrado mais 2x mais 1? Isso, essa é a f de x. Mas quem que vai ser a derivada dessa função? 2x
Sobre 1 A elevado a 1, no caso. elevado a 1. Entendi. Mais o quê? Vai ficar 2x agora? Mais 2x. Não, vai ficar só o 2. Porque ficaria x, o x está elevado a 1 menos 1. E 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá quanto? 1. Então vai ficar aqui só o próprio 2. Isso aqui vai ser uma que vocês vão utilizar bastante. Uma constante vezes x e a derivada vai ser só esse númerozinho que está na frente mesmo. E aí, novamente, por fim, a derivada de 1, que é quanto? Zero. É 0. Então, a gente nem precisa colocar. Mesma coisa esse expoente aqui, ó. Aqui depois que a gente faz, como é elevado a 1, a gente nem precisa colocar. Então, vou deixar só o 2x mais 2. E agora, a g' de x. Qual que vai ser a g' de x? 2x menos 2. 2x menos 2. Novamente, a derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de menos 2x, menos 2. A derivada de 1 é 0. Então, agora a gente vai pegar e vamos aplicar. dx, quem que é? Peraí, eu vou colocar na... Eu vou chamar essa função de h pra gente já se acostumar com a notação. H de x. Como é que vai ficar essa derivada? Pode falar. X ao quadrado menos 2x mais 1 vezes 2x mais 2. É mais 1 ou menos 1? É mais 1, né? Não, perdão, é mais 2 ou menos 2? Menos 2, que é a parte de baixo primeiro. Isso. Então, ó, essa aqui é a nossa g de x. Então, é ela que a gente copiou primeiro, ó, que nem tá na formulazinha. E depois, a f' de x, que é o nosso rascunho que a gente fez aqui. E aí, novamente, a gente vai utilizar menos. Agora sim, a f de x, que é a que tá aí em cima. X ao quadrado mais 2x mais 1 vezes a g' de x. Foi o que a gente acabou de fazer ali no rascunho. 2x menos 1. E aí agora, acabou por aqui? Menos 2, não 2. Menos 2. Obrigado. Pronto. Então agora a gente vai fazer o chuveirinho. E ir multiplicando cada um pelos dois termos do seu parênteses, certo? Então, x ao quadrado vezes 2x. Então, 2x, como está multiplicando, somos expoente. X ao quadrado mais 1. Então, x ao cubo. X ao quadrado vezes o 2. Então, mais 2x ao quadrado. O menos 2 vezes o x ao quadrado, vezes o x. Então, vai ficar menos 4x ao quadrado. O menos 2 vezes o 2, então vai ficar menos 4x. O 1 vezes... Agora o 1, como é multiplicado por cada um, vai só repetir, né? 2x mais 2. E aí menos. A gente vai fazer novamente essa multiplicação. Como agora o rascunho já foi feito, eu vou estar apagando aqui só para a gente ter mais espaço. Eu vou colocar entre parênteses para depois a gente ir mudando o sinal. X ao quadrado vezes o 2x, novamente. Perdão, 2x ao cubo. X ao quadrado vezes o menos 2, então menos 2x ao quadrado.
o 2x vezes o 2x mais 4x, o 2x vezes o menos 2 menos 4x, e agora o 1 novamente é só copiar. 2x menos 2. Tudo bem? Ô Douglas, não seria 4x ao quadrado, não? 2x vezes 2x. 4x ao quadrado. Perfeito. X ao quadrado. Esse menos aí da frente não inverte os sinais tudo também, não? Isso. Eu coloquei já entre parênteses justamente pra gente lembrar que vai ter que inverter os sinais de todo mundo. Então, ó, pra não fazer tudo isso aqui de novo, vai ser tudo isso aqui na linha de baixo. E aí aqui eu vou só trocar os sinais dele. Menos 2x ao cubo. Menos com menos dá mais. Então, mais 2x ao quadrado. Menos com mais dá menos. Então, menos 4x ao quadrado. Menos com menos mais. Então, mais 4x. Menos 2x. E mais 2. Vou copiar. 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado menos 4x. Mais 2x. Mais 2. E aí, agora a gente pode começar a cortar. Então aqui tem 2x, aqui tem menos 2x. Aqui tem menos 4x, aqui tem mais 4x. Quem mais a gente pode cortar? O 2x ao cubo com menos 2x ao cubo. Tem mais alguém? 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Mas os dois são positivos. Então a gente não pode cortar, não. Mesma coisa com menos 4x ao quadrado com menos 4x ao quadrado. A gente não pode cortar isso porque eles são sinais trocados. A não ser que a gente pegue esse aqui, ó. O 2x ao quadrado com esse 2x ao quadrado, que dá 4x ao quadrado. E aí a gente pode cortar com esse menos 4x ao quadrado. Tudo bem? Ô Douglas, e o g de x ao quadrado ficou aonde? Oi? O g de x ao quadrado ficou aonde? Verdade, faltou colocar, né? Eu vou colocar agora aqui no final, depois que a gente simplificar. Então aqui sobrou pra gente só um menos 4x ao quadrado. E Mais 4. E só o mais 4, né? Acho que foi. Acho que foi mesmo. E aí sobre, como o Pedro ou o Gustavo, que eu não sei a diferença talvez dos dois, falou sobre x ao quadrado, né? Então a gente vai colocar agora, que a gente não tinha colocado antes, a g de x ao quadrado. Então x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado. E aí aqui acabou, certo? Não precisa desenvolver esse quadrado aqui não, pode deixar ele assim mesmo. Pode ser que, se vocês encontrarem a resposta no livro, ele coloca esse 4 em evidência. Esse menos 4 em evidência, na verdade. Então ficaria menos 4, x ao quadrado, menos 1. Então x ao quadrado menos 2x, mais 1 ao quadrado. Certo? É a resposta equivalente. E aqui ele simplificaria mais uma vez. Que aqui x ao quadrado menos 1 é aquele negocinho que a gente tinha feito. A ao quadrado menos b ao quadrado. Aí dá a mais 1 a menos 1. Só vou colocar aqui. E aí agora eu já explico. Ó, aqui é a nossa resposta final, tudo bem? Se vocês parou aqui, tá massa. Só que eu mostrei que pode ter livros que eles vão colocar essa resposta aqui, que, ou seja, ele pega a resposta final de vocês e simplifica mais um pouco. E ainda vai ter o livro, por exemplo, de Letude, que ele vai ainda simplificar mais um pouco, que é esse pedaço aqui. Ou seja, ele vai pegar esse x ao quadrado menos 1 e transformar em x mais 1, x menos 1.
Tudo bem? Então, ó, só vocês verificar se eles não são equivalentes. Você chegou nesse resultado aqui e ele chegou nesse resultado aqui, vocês peguem e multipliquem. Faz o 4 vezes o x ao quadrado. E vão multiplicando cada um para ver se já não bate na mesma resposta de vocês. Tudo bem? Caso vocês encontrem a resposta no livro ou em algum lugar e seja diferente da de vocês. Muitas vezes ocorre da resposta de vocês estar correta, só não está tão simplificado quanto nos livros. Tudo bem? E mais alguma questão? Ô Douglas, vamos supor, se tivesse 5t, essa 31 aí, né? 5t e tal, e aí multiplicado só pela parte de cima da 28. Tipo, 2t mais 1. Nessa parte a gente ia ter que dividir o que fazer primeiro, que tem uma questão desse modelo, assim. Isso. É uma divisão vezes uma multiplicação. Boa, Pedro. Ou Gustavo, não sei. Ô, velho, eu sou Gustavo. Ô, Pedro, fala aí, liga aí teu microfone, pra ele entender a diferença da voz. Eu sou Gustavo. Eu sou Pedro. A voz é igual. Você ligou? Não, Douglas. Tem algum professor que também confunde, eu não sei quem é. Hoje Ludmilla confundiu. Já basta o professor de cálculo também. Douglas não acerta uma vez. Agora eu já sei. Quando eu achar que é Gustavo é Pedro, e quando eu achar que é Pedro é Gustavo. Como é que foi que você falou? Eu vou colocar Esse 5t 5t sobre 1 mais 2t ao quadrado 1 mais 2t ao quadrado vezes... Aí a outra não lembro, não. Tá. Ela é separada? Não, é tudo no mesmo parêntese, só que... Nem, essa aqui é dentro do parêntese e a próxima... Isso. Outro ou... Não, e tudo no mesmo parêntese. Aí beleza. vezes essa divisão, aí vezes o... Vezes... pronto. Fala qual a questão que é. Vamos resolver ela. Achou, peraí. A questão 35. Acho que é da atividade que ela postou que tu tá falando? Isso. A última. A última. Ela é x ao cubo. X ao cubo mais 1. X ao Vai demorar, quadrado mais 3 vezes x ao quadrado menos 2x menos 1 mais 1. E essa aqui é a função. Tá, só vou riscar aqui só pra... Essa é da lista? Isso, é da lista. Tá, vamos lá. Como é que a gente pode resolver? Tem vários métodos para a gente resolver ela. Eu vou dizer alguns métodos e a gente vai escolher o que vocês acharem melhor, a gente resolve. Qual que é? A gente pode primeiro resolver esse pedaço aqui, aplicando aquela regra do quociente, e aí a gente vai obter uma função, vou chamar ela de h de x. E aí depois a gente faz com essa função aqui. Aí, no caso, a gente faz a distributiva quando achar o resultado da outra, né? Assim? Não. Aqui a gente vai não, descobrir... tem que resolver ela ainda. Isso, tem que resolver com aquele método da multiplicação. A derivada Isso. uma vezes a outra, mais a derivada da outra vezes a primeira. Certo? Uhum. Tem que fazer desse jeito. Desculpa. Vocês podem também fazer o seguinte. Fazer primeiro essa parte aqui de cima. Chamar essa primeira aqui de uma função.
e a de baixo de outra função. E aí sim o resultado pegar e aplicar com essa aqui do quociente. Entenderam? Então essa aqui a gente resolve a de cima aplicando a regra da multiplicação de duas funções. E daí depois a gente faz a regra do quociente. Ô Douglas, qual das duas é mais rápida? Boa só fazendo. E aí, qual que a gente vai? A gente também pode fazer o seguinte: pegar essa função aqui, multiplicar por essa, fazer o chuveirinho e depois fazer a regra do quociente. Também dá. Qual é a mais fácil, Douglas? Todas elas Eu acho que fica mais fácil. a última. Eu acho que assim, eu particularmente acho que a do quociente deve ser a mais fácil para resolver primeiro. Porque a gente já se livra da regra do quociente. Eu também achei que era mais fácil. Pra quem entende melhor, assim, né? Tu explicando. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Acho que a do quociente vai ser mais fácil. Mas, então eu vou deixar mais fácil para vocês fazerem. E a gente vai fazer a do produto aqui de cima. E depois a gente aplica a do quociente. Certo? Para não ficar todo mundo entregar a mesma atividade. E tentar, independente do método que a gente fazer, no final tem que bater a mesma resposta. Então vocês tentam fazer por métodos diferentes para no final bater a mesma resposta. Então eu vou fazer primeiro assim, ó. Eu vou chamar essa aqui de f de x. Só essa parte de cima eu vou chamar de f de x. E aqui, g de x. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. F de x, só para lembrar que é só esse pedacinho de cima. Então vamos lá. Fazendo novamente o rascunho. A f' de x, quem é que vai ser? Três x quadrado. 3x ao quadrado. E a g' de x? A derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de... Como esse menos 1 ele vai para frente, então aqui vai ficar mais 2x. E aí a gente vai subtrair 1 do expoente. Então vai ficar menos 2. E a derivada de 1 é 0. Então vai ficar só isso aqui mesmo. Então aqui a gente já tem o nosso rascunho para resolver a parte de cima. Então eu só vou colocar aqui o resultado da parte de cima. Vai ser a f' de x vezes a g de x mais a f de x vezes a g' de x. Tudo bem? Então vamos lá. A f' de x. Quem que é a f' de x? F' 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. E a g' de x é toda essa função grande aqui. X ao quadrado, menos 2x, menos 1, mais 1. E aí agora a gente vai somar. Mais a f, a f de x. A f de x é x ao cubo mais 1. Então vamos colocar aqui x ao cubo mais 1. E a g' de x é essa aqui que a gente fez aqui embaixo. 2x mais 2x elevado a menos 2. Tudo bem? Ô Douglas, repete aí, porque foi 2x elevado a menos 2, que eu me perdi ali quando eu fiz a... Ah, pronto. Aqui, o 2x elevado a menos 2 é derivado desse pedacinho aqui, ó. Menos 2x elevado a menos 1. A derivada disso vai ser... Esse menos 1, ele vai cair para frente. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1.
E aí a gente vai diminuir o expoente. Diminuindo uma unidade, então vai ficar menos 1, menos 1. Quando a gente fizer aqui menos 2 vezes menos 1 dá 2. E menos 1, menos 2. Então por isso que ficou o mais 2x elevado a menos 2. Ok. Inclusive, em alguns aplicativos eles utilizam para calcular a derivada, eles colocam uma função, por exemplo, x ao cubo mais 1, e aí depois eles colocam esse tracinho para indicar que ele quer calcular a derivada. Para quem faz a utilização do Symbolab para verificar as respostas, ele coloca sempre como isso aqui, quando ele for indicar a derivada. Mas é mais título de curiosidade aí para quem utiliza para verificar as respostas, já que ele já não mostra mais os processos. Vamos lá. E aí agora a gente tem que fazer essas multiplicações. O 3x ao quadrado mais, multiplicado por x ao quadrado, então vai ficar 3x à quarta. O 3 vezes o menos 2, então vai ficar menos 6. E aqui a gente vai somar os expoentes. X ao quadrado menos 1, então vai ficar só o x. E o 3x ao quadrado, então vai ficar mais 3x ao quadrado. E aqui novamente a gente vai multiplicar. O 3x ao cubo vezes o 2x, então vai ficar 2x à quarta. Mais x ao cubo vezes o 2x elevado a menos 2, então vai ficar 2x. Somos os expoentes. 3 menos 2 dá 1, então vai ficar só o 2x. E aí aqui, novamente, como é 1 multiplicado, então vai ficar 2x mais 2x menos 2. Tudo certo? Sim. Isso tudo sobre x ao quadrado mais 3. Ou não? Primeiro eu estou só calculando a partir de cima. Depois eu vou pegar o resultado dela e vou colocar em cima ali. Não, mas tô falando, esse x ao quadrado mais 3 vai ser sobre toda o resultado que der? Ou não? Não, o resultado disso aqui vai ser a derivada desse de cima. E ainda a gente vai tem outro processo ainda. Pronto. Então aqui agora eu vou juntar os que têm os expoentes iguais. Ó, x à quarta, eu vou juntar quem tem x à quarta. Então vai ficar 5x elevado a 4. E aí agora eu vou juntar os que têm x elevado a 2. Que é somente o 3x elevado a 2. Agora só os que têm x, então vai ser o menos 6x com mais 2x. Deixa eu pegar o carregador aqui. Novamente, a gente vai pegar só os que tem x, então aqui tem o x, aqui tem x, só o x também. Então vai ficar menos 6 com mais 2, menos 4. Com mais 2, menos 2. Então vai ficar menos 2x. E sem x não tem ninguém, só tem aqui no final mais 2x elevado a menos 2. Tudo bem? Então aqui a gente conseguiu calcular a derivada dessa função, que eu vou estar chamando ela de... chamar de h de x. O resultado da h de x. Tudo bem? Eu provavelmente fui pelo método mais longo, mas vai bater o mesmo resultado. Então, ó. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou e calculou a derivada dessa função aqui de cima. Aí agora a gente vai calcular a regra do quociente. Certo? A gente calculou a derivada da de cima. E a gente já tem o resultado da derivada da de cima. Mas agora a gente tem que fazer
com a do quociente. Certo? Vamos lá. Vou ter aqui. Pronto, aqui é a função. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu chamei esse produto, esse quociente, como uma função h de x sobre... Aqui embaixo eu vou chamar de p de x. Uma outra função. Então, ó, p de x é essa aqui de baixo. E h de x é toda essa função aqui em cima. Tudo bem? Mas para que isso? Para a gente calcular a de baixo vezes a de cima menos a de cima vezes a de baixo. Ô, Douglas, volta lá, por favor, que eu morri Oi. nessa parte que tu fez. Eu também não Ó. entendi, não. O que eu fiz? Ó, o que eu fiz aqui primeiro foi calcular a derivada desse aqui de cima, que a gente vai utilizar. Tudo bem? Sim. Isso. Pronto. Agora o que eu fiz? Eu chamei essas duas funções aqui em cima de h de x. Para a gente aplicar a regra do produto. Só que agora, quando a gente for utilizar a galinha de x, o que a gente vai ter que utilizar aqui em um pedaço, a gente já tem o resultado dela. Foi tudo isso aqui. Certo. Certo? Então, o método mais fácil que seria, eu acho que seria mesmo calcular esse aqui, essa função aqui, e depois calcular pela regra do produto com a de cá. Que nem ele já coloca separado. Mas aí eu fiz a de cima e daí depois agora aplicando a do quociente. No final vai ter que bater o mesmo resultado. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, lembrando que é a derivada do de cima e a derivada do... Depois menos a derivada do de baixo. Então vamos lá. Quem que é... Primeiro eu só vou calcular aqui do lado quem que é a derivada de p de x. Quem que vai ser? 2x. 2x. Só vou utilizar ele aqui de rascunho. Então quando a gente for calcular a derivada, botar dx de h de x sobre p de x, só para lembrar que a gente está calculando a derivada. Vai ser igual. Primeiro vai ser p de x. P de x é a de baixo, então vai ser de baixo x ao quadrado mais 3 vezes a galinha de x. Quem que é a galinha de x? É isso aqui que a gente calculou. 5x à quarta mais 3x ao quadrado menos 2x mais 2x elevado a menos 2. E aí agora menos h de x. H de x é tudo isso aqui em cima. Então vai ser x ao cubo mais 1 vezes x ao quadrado menos 2x menos 1 mais 1 multiplicado pela p de x. A p de x é 2x. Tudo isso
ainda sobre x ao quadrado mais 3. Tudo bem? E essa parte de baixo fica quadrado também, Douglas? Isso, fica ao quadrado. Bom, aqui eu vou colocar o espacinho aqui. E agora a gente vai fazer o chuveirinho. O x ao quadrado vezes o 5x à quarta vai ficar 5x à sexta. X ao quadrado vezes o 3x ao quadrado, então vai ficar mais 3x à quarta. Menos 2x ao cubo. X ao quadrado como aqui vai somar, vai ficar x elevado a zero. Então vai ficar só mais 2. Certo? Vou continuar. Já vou colocar aqui o sinal de menos e cada uma delas eu vou fazendo o jogo de sinal. X ao cubo vezes x ao quadrado, x à quinta, vezes o 2x aqui do final, vai ficar 2x à sexta. Recapitulando, o x ao quadrado vezes o 2x. E o jogo do sinal do 3, o chuveirinho do 3, tu não faz não? Do Lá no 3? começo. Ah, sim, perdão. Do 3. Verdade. Só fiz o do x, né? O 3 vezes o 5x elevado a 4, então vamos lá. 3 vezes 5 vai ficar 15, x elevado a quarta. O 3 vezes o 3x ao quadrado, então vai ficar mais E esse 2 9x ao elevado a quadrado. 6 saiu da onde? Ah, foi do daqui, ó. Que era pra eu ter apagado, eu esqueci. Vou apagar aqui só pra não confundir. O menos, que é do menos 2, né? O mais 2 é do x elevado a 2, vezes o 2x elevado a menos 2. O expoente vai ficar 0, então vai só sobrar o 2. Agora sim a gente vai fazer com 3. O 3 vezes o 5, então vai ficar 15, x elevado a 4. O 3 vezes o 3x ao quadrado, então vai ficar 9x ao quadrado. O 3 vezes o menos 2, então vai ficar menos 6x. O 3 vezes o 2x elevado a menos 2, então vai ficar mais 6x elevado a menos 2. E aqui agora novamente a gente vai ter que fazer o chuveirinho do lado de cá. Menos x ao cubo vezes x ao quadrado, x à quinta, vezes 2x, então vai ficar 2x elevado a 6. Calma aí, ó, o x ao cubo vezes o 2x, x à quinta. Só que ainda tem esse 2x aqui no final, que tá multiplicando todo mundo ainda também. Então, x à quinta com o 2x, x à sexta. Com 2 estava na frente, então vai ficar 2x à sexta. Certo? Eu não entendi ainda. Ó, eu tô fazendo aqui o chuveirinho, ó. O x ao cubo vezes o x ao quadrado. X à quinta. X à quinta. Só que tem ainda esse 2x que tá multiplicando no final também. Então também tenho que fazer o Se chuveirinho quiser, pode nele. multiplicar ele no final também, né? Mas é porque ele tá Pode fazendo sim. direto. Eu vou fazer então no passo a passo, acho que fica melhor. Vai ficar aqui o x à quinta. O x ao cubo vezes o menos 2x elevado a menos 1. Então vai ficar menos 2x 3 menos 1 dá 2. Então vai ficar x elevado a 2. E x ao cubo vezes 1, então vai ficar o próprio x ao cubo. 1 vezes o x ao quadrado, então vai ficar mais x ao quadrado. 1 vezes o 2x elevado a menos 1, então 2x elevado a menos 1. E 1 vezes 1, próprio 1. E aí sim, todo mundo multiplicando pelo 2x. E lembrando que tudo isso aqui está sobre o x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vamos lá. Aqui,
eu vou começar já a otimizar um pouco do espaço. Então, ó, eu vou pegar esse x elevado à quarta e eu já vou somar com esse x elevado à quarta aqui também. Então, como x elevado à sexta não tem ninguém, 5x elevado à sexta, o x à quarta eu vou somar. X à quarta com x à quarta aqui, né? 3 mais 15 dá 18. 18x elevado a 4. O x ao cubo, como só tem ele, só vou copiar ele. 2x ao cubo. O que só tem o x ao quadrado, só tem esse 9x ao quadrado, então mais 9x ao quadrado. O que só tem o x é só o menos 6. E o 2 aqui, mais 2. E mais... mais 6x elevado a menos 2. Eu só juntei o x à quarta, quem tem x à quarta, e o restante eu só copiei, porque não tinha mais ninguém para juntar. E aí agora eu vou fazer o chuveirinho desse 2x multiplicando por cada um. Vezes o 5, vezes o x elevado a quinta, vezes o 2x elevado ao quadrado. E novamente eu vou fazer por cada um. E agora sim, eu já vou tirar já junto com o sinal. Então, o x elevado a quinta vezes o 2x, então vai ficar 2x elevado a 6. Menos com menos, então vai ficar mais. Mais 2x elevado a 2 vezes o 2x, 4x elevado a 3. Menos com mais, menos. X ao cubo vezes 2x ao quadrado, então vai ficar 2x à quarta. O x ao quadrado, mais com menos, né? Menos. X ao quadrado vezes 2x, 2x ao cubo. O 2x elevado a menos 1 vezes o 2x vai somar o expoente, então menos 1 com mais 1 dá 0. Então vai ficar só o mais 4. E por fim, 1 vezes o 2x, 2x. Lembrando que está todo mundo aqui ainda sobre o x ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí agora sim, a gente junta x à sexta com quem tem x à sexta. Então aqui vai ficar 3x à sexta. Agora a gente só busca os que tem x à quarta. Aqui tem x à quarta e aqui tem x à quarta. Então, mais 18 com menos 2, então vai ficar mais 16x à quarta. Agora a gente só procura que tem x ao cubo. Então aqui tem menos 2x ao cubo. Aqui tem menos 2x ao cubo, então fica menos 4x ao cubo. E aqui tem mais 4x ao cubo. Ó, então aqui, ó, menos 2 com mais 4 dá mais 2. Com menos 2 dá 0. Então isso aqui tudo a gente pode cortar que dá 0. Tudo bem? Ou a gente pode fazer menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4x ao cubo com mais 4x ao cubo dá 0. Então corta todo mundo. Já que o x ao cubo foi, então agora a gente tem que procurar os que tem x ao quadrado. Somente x ao quadrado vai ter esse 9x ao quadrado. Quem mais? Agora a gente só vai ter o 6x. Deixa eu só riscar aqui embaixo para lembrar que a gente já fez. E o 6x... aqui faltou um menos. O que tem x, então, vai ficar o menos 6x com menos 2x, menos 8x. Agora eu vou procurar os que não tem x, que é o 2 e o 4. Então vai dar mais 6. Só riscar para ver se não está esquecendo de ninguém. E agora, por fim, o 6x elevado a menos 2, que é o único que sobrou. Mais 6x elevado a menos 2. E tudo isso sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. E questão terminada. Trabalhosa, né? Vou sonhar com tanto número. Demais. Gente, resolvam esse pedaço aqui primeiro. Esse pedaço aqui primeiro. E depois vocês fazem a regra do produto com esse daqui. Vai ficar muito mais fácil. Não muito mais fácil, mas mais fácil. Douglas, a gente vai aprender algum jeito de reduzir isso aí? Ou não, vai ser assim, é assim mesmo, não tem jeito. Não, essa já é a parte reduzida.
Ah, meu Deus. Deus é mais. Não, mas essa aqui foi porque eu queria mostrar que tem outros jeitos diferentes de resolver. Porque vamos supor que vocês estão fazendo em grupo. Você fez de um jeito, o colega fez de outro. Mas bateu o mesmo resultado. Qual dos dois está certo? Os dois estão certos. Independente do método, qual propriedade você utilizar primeiro é independente. Todas as propriedades dá para utilizar independente da ordem. Aí eu peguei e fiz a de cima e depois com a regra do quociente. Mas se vocês separarem aqui numa função... Deixa eu só apagar aqui. Ah, aqui não dá mais para apagar. Que era print. Chamar esse aqui, ó, de uma função e derivar ela pela regra do quociente e depois fazer a regra do produto com essa daqui, fica muito melhor. Certo? Vai dar bem menos que isso aqui. Tudo bem? Mas no final, tem que dar esse mesmo resultado. Se a gente não errou nada aqui, tem que dar esse mesmo resultado aqui. Tudo bem? Show, depois manda esse slide lá pra gente. Pronto. Eu vou... Aliás, vou fazer assim. Quem quiser slide, manda uma mensagem pra mim, eu já vou baixar ele e vou deixar salvo. Porque ele contém a resposta da última questão. Aí, só pra não ser injusto com quem não assistiu a monitoria e pegar a resposta. Tudo bem? Ok. Volta lá na questão pra tirar um print, então. Não, eu já mando, só manda mensagem pra mim que eu já mando. Não tem problema não. Mas eu boto aqui. Deixa eu dar um F5 aqui. É só pra não ser imparcial com vocês que estão aqui. E aí a pessoa só pegar a resposta, entendeu? Não é ruindade não. Essa é a da lista, no caso. Isso. E É pra aqui gente o tirar índice print, que tu falou? Perdão, que eu não consegui. Ele vai mandar, você vai mandar mensagem pra ele. Ah, show. É só mandar mensagem pra mim que daí eu envio o slide. Aí eu vou tirar print.